Bom dia a todos. Eu que quero agradecer primeiro a oportunidade, de poder mais uma vez trazer algo relacionado ao Evangelho e dentro dos ensinamentos do Espiritismo. E conversando com o Gaza hoje de manhã, a gente estávamos relembrando que muitas vezes do que a gente aborda aqui a gente já sabe, mas como é necessário esse exercício de relembrar para nós nos fortalecermos no caminho correto e corrigindo as nossas arestas, aparando, lapidando o nosso espírito, aí, principalmente quanto ao aspecto moral. E quero agradecer também, já falando em família, todo o carinho que eu fui recebido nessa casa pelos trabalhadores aqui, quando eu passei a contribuir de forma singela com os trabalhos da casa. Então eu agradeço imensamente a todos e acho que isso é uma extensão da família nossa. E como família as coisas acontecem por afinidade, eu creio que eu estou no caminho certo. Tá bom? Senão o pessoal já tinha me puxado a orelha. Então esse tema família, gente, é um tema que ele é muito vasto, muito amplo, e eu procurei trazer algumas informações que a doutrina espírita nos proporciona, juntamente com os ensinamentos de Jesus, para a gente poder abordar hoje aqui. Então, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que é a psicografia do Chico Xavier, ele diz o seguinte: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nelas se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então a gente já começa a entender aqui que não é por acaso que nós reencarnamos em uma determinada família. Por mais que nós encontremos dificuldades, é necessário que nós trabalhemos no sentido de suportar isso, porque sabemos que, por alguma razão, é o que nos é necessário naquele momento. E a gente confiamos em Deus, Deus não comete erros, então, obviamente, tudo tá certo, tudo está onde deveria estar. E é a partir disso que nós vamos procurando estabelecer um relacionamento o mais respeitoso possível dentro da família. Dentro desse relacionamento de respeito, é claro que o ideal é que ele seja permeado pelo amor. Às vezes nós ainda não conseguimos isso, encontramos dificuldades. E algumas explicações a gente vai entender aqui o porquê que isso acontece. Mas o respeito é fundamental. E obviamente, se a gente apresenta respeito pelo nosso próximo mais próximo, que é o da família, isso também é uma forma de amar. Certo? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos instruído o seguinte: a diferença entre parentela corporal versus parentela espiritual. Então, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, há duas espécies de família: as espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais são consideradas as famílias duráveis. Então, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam. As famílias corporais, elas são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo. Às vezes, na própria existência, a gente vê uma família se tornando cada vez menor, cada um vai para um lado e ela vai se perdendo. Pode ser que nessa situação, que é menos comum, os laços, eles não são laços tão fortes do ponto de vista da espiritualidade. Eventualmente acontece de um espírito reencarnar, isso está no livro dos Espíritos, em uma família que não é tão afim, mas isso é raridade, isso não é o esperado. E aí, Kardec até comenta a respeito disso, que é muito comum ouvir o seguinte: isso aí parece que nem é da família.
de tão diferente que ele é. Né? E realmente, eventualmente, a gente se depara com uma situação desse tipo. Mas mesmo assim, o fato de reencarnar com menor afinidade dentro daquele grupo, há sempre um propósito. Tá? Seja para aprender ou seja para fazer o grupo evoluir. Então também não é por acaso mesmo quando acontece assim. Tá bom? Então os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O espírito já existia antes da formação do corpo. Então, os pais fornecem o invólucro corpóreo, cumprindo-lhes auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, para progredirem. Certo? Essa está entre as funções, entre as várias, né, uma das funções dos pais aí. Então, na questão, né, levando em consideração essa função que os pais apresentam perante a família, na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Então ele pergunta como missão e não como tarefa. Sabemos que missão é algo maior do que tarefa, é de maior responsabilidade. E a resposta dos Espíritos é sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas aos que ocupam mais em endireitar as árvores de seu jardim e as fazer produzir muito e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. E assim continua. Então o desafio que nós temos em relação ao bom caminho que nós devemos encaminhar os nossos filhos, obviamente que é muito maior do que, como ele coloca aqui o exemplo, né, de endireitar as árvores, que isso é algo mecânico, que nós conseguimos fazer com muito mais facilidade. Lidando com a árvore, ela não reclama, ela não faz contestação. Então é muito mais simples nós lidarmos com essas coisas do dia a dia do que muitas vezes a educação dentro de casa. Por isso que o Rossandro Klinger fala que a gente não deve terceirizar a educação, né? Tomar muito cuidado com isso, em detrimento, né, ou com a desculpa de que somos absorvidos demais pelo trabalho, e aí por isso não conseguimos dar conta de promover uma educação adequada aos nossos filhos. Não estou aqui para julgar ninguém, até porque seria inadequado isso, mas fica um ponto de reflexão, né, na minha opinião, e de equilíbrio, para a gente pensar como equacionar isso, como tentar reequilibrar. Porque o papel fundamental da família, o papel fundamental dos pais, é dar o bom caminho aos seus filhos. Isso é indiscutível, né? Responderemos por isso. Então, no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte, em relação à família, né? O Instituto Doméstico é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, às vezes a gente vê a família do outro e acha que é melhor que a nossa. E não devemos pensar dessa forma, porque todos nós que estamos aqui na Terra temos aflições, seja de um ou de outro tipo. Então, muitas vezes o que a gente vê não é, ou o que a gente deseja na família do outro, pode ser só superficial. A gente não está dentro daquele seio familiar para saber quais são as dificuldades que as pessoas também enfrentam. Então não devemos fugir desse dever nosso de conduzir a nossa família com o maior cuidado possível. Então o sacrifício de uma mãe perante os seus filhos, isso é de extrema e fundamental importância. A mãe tem um papel fundamental dentro do lar. No livro Missionários da Luz, tem uma passagem em que André Luiz ele comenta a respeito de um casal em que o marido cometia adultério. E dentre vários questionamentos, né, André Luiz acompanha nesse livro Alexandre, junto da equipe de Alexandre, e são várias situações de muito aprendizado para ele.
E nessa situação ele pergunta, se não me engano é ele que pergunta, ou o colega que está junto com ele, como ficaria a situação daquele lar, né, perante a esses espíritos quando o marido se embrenhava em seus prazeres aí, que acabava tendo contato com espíritos mais inferiores, se esses espíritos teriam a capacidade de provocar um desequilíbrio no lar, ou seja, se acompanhariam ele depois e poderiam causar então um distúrbio dentro do ambiente. E Alexandre responde o seguinte, que como a esposa era equilibrada, ela era o sustentáculo do equilíbrio dentro daquele lar. E que pelas vibrações dela naturais, mesmo de forma inconsciente, por esse equilíbrio que ela mantinha, não havia possibilidade da sua casa sofrer ataques desses espíritos de baixa ordem. Então aí a gente vê qual a importância, né, tanto da família, seja o pai ou a mãe equilibrado, mas de nós tentarmos manter uma conduta adequada através dos nossos esforços, né, porque sabemos que não é fácil. Tá certo? Então uma informação é muito importante que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. Emmanuel ainda diz o seguinte, em relação aos pais e filhos. Os genitores devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente, uma vez que os filhos devem aos pais especial atenção. Existem pais que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se fossem objetos de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores lhes constituíssem alimárias domésticas. Então, é necessário, né, já que estamos falando em família, os dois lados são importantes. Porque na velhice quem vai precisar dos cuidados são os pais, e nós filhos é que devemos fazer esse amparo, né? Uma vez que na nossa infância fomos amparados por eles, e se estamos aqui hoje é porque eles nos deram a porta de entrada para essa reencarnação, a oportunidade. Isso é tão importante, a oportunidade de reencarnar, por mais que os nossos pais tenham defeito ou qualquer coisa desse tipo. Me lembro uma fala de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele diz o seguinte, que é só o fato dos pais terem se amado, que sejam por 5 minutos, e ter nos dado a oportunidade de reencarnar, isso já faz com que qualquer outro defeito ou problema que eles tenham, nós deveríamos relevar. Então ele tá chamando a atenção para quê? Pelo fato de nós podermos estar aqui nesta reencarnação como uma oportunidade nova para que nós possamos crescer como espírito, evoluir e não estagnar. E às vezes nos ressentimentos a gente acaba estagnando. É esse cuidado, esse trabalho que nós temos que fazer. É fácil, não é fácil, mas é um tipo de pensamento que a gente tem que levar em consideração. Fui abandonado pelos meus pais, por exemplo, eu não conheço. Somos órfãos ou algo do gênero. Nós devemos pensar que, perante Deus, o maior presente que nós recebemos foi a oportunidade da reencarnação. E aí procurar trilhar o melhor caminho possível, né, dentro disso. Tá certo? Procurar não se revoltar perante esse tipo de situação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o título desse capítulo é Honrai vosso pai e vossa mãe, que é um dos 10 mandamentos. Né? Então, quando se diz honrai vosso pai e vossa mãe, é como o honrar no sentido de cumprir determinado dever. Né? E honre com suas dívidas. Então, o honrar aí entra dessa forma também. Que temos alguns deveres com eles. E claro que eles também têm conosco. Né? Então, Kardec explica o seguinte através das instruções dos Espíritos nesse capítulo. Que é necessário que se estabeleça a lei geral de amor e caridade ao próximo. Ou seja, não se pode amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe. Amar o próximo que não está dentro de casa, claro que é mais fácil. Porque esse próximo é aquele um que a gente não convive todo dia. Então o desafio nosso é amar o próximo mais próximo, que é a nossa família. Que é aquele que se encontra
dentro de casa, que o tempo todo nós estamos em contato, estamos em atrito. E não há outra forma de evoluirmos senão assim. Então o termo honrai, eles consideram que é o dever da piedade filial perante os pais. Ou seja, é necessário respeito, atenção, submissão e condescendência. Submissão não é o tipo de submissão, como foi dito no começo, que os pais teriam o direito de nos escravizar e vice-versa. É de respeito, é nesse sentido que vem essa informação. Deve-se considerar, então, para os pais a mesma conduta respeitosa para com o próximo. Considerar que toda conduta reprovável para com o próximo deve ser uma falta maior, ainda se cometida entre os membros da família. Então, fazer o próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, começa dentro do lar. Os pais devem, então, ser assistidos na necessidade, e isso também ocorre de forma recíproca. Ofertar repouso na velhice, retribuir o que foi feito na infância, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, os Espíritos trazem essa informação também nesse capítulo, de honrar pai e mãe, que aqueles que têm menos recursos são mais necessitados ainda, têm menos chance, ou seja, necessitam de mais ajuda, e é um dever nosso, como os filhos, fazer esse amparo, uma vez que fomos amparados por eles. Então, também se coloca nesse capítulo que não se deve ofertar aos pais apenas o estritamente necessário para não morrerem de fome. Ou seja, os pais eles devem receber todo o cuidado, todo o carinho que estiver ao nosso alcance. É necessário ter equilíbrio. A gente também não pode nos desequilibrar, seja do ponto de vista material ou emocional, por conta dos pais. Mas é necessário que nos esforcemos, dentro do que nós podemos, para poder dar conforto o máximo possível a eles. Então não se deve reservar para os pais apenas o cômodo mais simples da casa, reservando para si o que há de melhor. Então vamos colocar o pai no quartinho lá do fundo, porque está faltando espaço aqui. Então essa é uma recomendação, é uma instrução que Kardec traz neste capítulo 14, que é honrar vosso pai e vossa mãe, que é uma instrução de Santo Agostinho. Portanto, devemos cuidar deles da mesma forma em que fomos cuidados por eles na infância. Deve-se evitar também que todas as despesas da casa sejam sanadas pelos pais. Então, a partir do momento que nós temos condição de contribuir com isso, é um dever nosso como filho. Deve-se considerar, portanto, a idade avançada, a fraqueza que podem eventualmente apresentar. Cabe aos mais jovens e mais fortes servir aos pais e não o contrário. Faz sentido, né, gente? Os pais geralmente não nos cobram as noites mal dormidas, a privação de seus caprichos para realizar os dos filhos, o cuidado na infância, os cuidados perante as doenças dos filhos e assim por diante. Então, se esse carinho, esse cuidado nos foi dispensado, é necessário que nós retribuamos isso, ou pelo menos entendamos dessa forma. Então, na questão 681 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? E a resposta é: certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Na questão 685 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o homem tem o direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Mas aí tem uma subpergunta nesse item, né? Mas que recurso teria o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode?
O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o seguinte: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Os filhos não devem censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Devem seguir a lei da caridade, ou seja, pagar o mal com o bem. Os filhos devem se esforçar em perdoar os agravos dos pais. E aí no livro Missionário da Luz, tem também uma informação de André Luiz, no capítulo que é intitulado Reencarnação. Eu creio que vocês já ouviram falar desse caso, que é o caso de Segismundo. E Segismundo é um espírito que necessita de reencarnar na família de Adelino e Raquel. Então Adelino e Raquel são um casal que a equipe espiritual vai trabalhar para que consiga fazer a reencarnação de Segismundo nessa família. Mas por que Segismundo precisa reencarnar nessa família? Aí vem a importância desse caso em ser relatado. Segismundo, numa existência passada, havia assassinado Adelino. E normalmente o que a gente vê é o contrário, né? Os pais recebem aqueles filhos, então nós como os pais recebemos os filhos que nós prejudicamos em algum momento. E agora temos o dever de encaminhá-los pelo bom caminho, dar todo o apoio necessário a eles. Mas nessa situação de Segismundo é o contrário. E estava ocorrendo uma certa dificuldade para esse processo de reencarnação, porque Adelino, quando ele, durante o sono, se desprendia e via a figura de Segismundo, que estava sendo amparado pela equipe espiritual, né, de Alexandre, o qual André Luiz acompanhava, ele entrava num estado de pavor. E ele ainda não entendia inicialmente o porquê esse estado de pavor. Mas ele sentia essa repulsa, porque ele havia sido assassinado por Segismundo na reencarnação passada. E aí a equipe espiritual vai fazendo todo o trabalho de esclarecimento para Adelino, né, e que da necessidade dele perdoar e aceitar Segismundo, porque Segismundo já havia entendido todo o mal que ele havia feito e ele já estava resignado, ele já estava como é que se pode dizer? Ele já estava a par de toda essa situação do quão mal ele havia causado e realmente arrependido. E num determinado momento, com a ajuda de Alexandre, Segismundo tem a oportunidade de pedir realmente desculpa para Adelino, e ele ajoelha, pega as mãos de Adelino, beija as mãos dele e realmente pede perdão. E Adelino sente que aquele perdão é um perdão verdadeiro. E a partir daquele momento ele diz que perdoaria então Segismundo. E aí André Luiz descreve que Adelino nesse momento estava todo envolto por nuvens enegrecidas, e essas nuvens começam a se dissipar como se fosse uma energia pesada e começam a se transformar em feixes de luz. E aí ali se estabelece elo de perdão então entre um e outro. A partir desse momento, e por isso que o capítulo é chamado de reencarnação, é que a equipe espiritual realmente consegue começar a trabalhar do ponto de vista genésico para que ocorresse então a fecundação e Segismundo conseguisse reencarnar nesse seio familiar para que eles cumprissem, né, o que deveriam e resgatassem essa dívida. Então é um caso interessante, né? Às vezes a gente não entende por que há uma dificuldade maior com um ou outro filho, mas a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento através dessas informações. A afinidade, o amor ele é sempre igual, mas nós percebemos a afinidade às vezes entre um e outro e menos em relação a outros. Isso muito provavelmente tem explicação no passado. Então talvez esse que a gente tem um pouquinho menos de afinidade é aquele que a gente tem que se desprender mais ainda como pai e mãe, acolher mais ainda. Certo? Na questão 175 do livro O Consolador, esse livro é um livro psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel.
É um livro de perguntas e respostas, né? E na questão 175 é perguntado para Emmanuel o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E a resposta de Emmanuel é: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada da evolução redentora, que se olvidam, ou seja, que se esquecem, né, as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Então está aí corroborando a importância da família, o porquê que nós reencarnamos num determinado grupo familiar. Quanto à ingratidão dos filhos, no Evangelho segundo o Espiritismo é dito o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Então, por que é que ocorre essa ingratidão perante os pais? Muitas vezes os pais trataram os filhos de forma adequada, a infância foi uma infância saudável, sem grandes problemas, mas essa ingratidão em determinado momento ela aparece. Então é dito o seguinte: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes. Pode aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário até que deseje receber a luz. Após anos de meditação e prece, solicita aos espíritos superiores permissão para encarnar na família daquele a quem detestou. Então, às vezes a gente ouve dos filhos, né? Eu não pedi para nascer, implorou, não pediu, né? Muito provavelmente, né? Qual será o procedimento, então, na família escolhida? Esse procedimento na família escolhida é em relação ao filho que fez, ou esse espírito que fez o pedido para reencarnar, para saldar os seus débitos, né, ou algo do gênero. Dependerá da persistência nas boas resoluções. E como somos espíritos em evolução, não é infrequente nós falharmos. E aí a necessidade de nova existência para que possamos novamente ter a oportunidade de resgate. Certo? Então Emmanuel nos diz que a nossa existência é uma existência muito rápida. Fazendo um paralelo e uma relação, por exemplo, numa idade mais ou menos, se sobrevivermos até 80 anos, cada uma de nossas reencarnações, isso são instruções de Emmanuel, cada uma de nossas reencarnações corresponderia mais ou menos a um dia dessa existência de 80 anos, ou seja, é muito rápido. Então, é por isso que nós devemos procurar a todo momento aproveitar as oportunidades na nossa reencarnação, porque sabemos que cada vez mais vai ficando difícil esse processo reencarnatório, porque é muita gente na fila. Então, devemos agradecer essa oportunidade e procurar aproveitá-la. Na questão 190 do livro Consolador, é perguntado a Emmanuel o seguinte: quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? E aí a resposta é: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar por meio de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. No livro Jesus no Lar, que é a psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, tem o segundo capítulo que chama A Escola das Almas. Eu vou
falar de forma mais simplória, porque é muito mais detalhado, né? Eu não consigo guardar todos esses detalhes, mas é uma passagem narrada de Jesus em que ele está na casa de Simão e a sogra de Simão se queixa com ele em relação a essas dificuldades na convivência, né? E aí Jesus, para fazer um paralelo, para explicar de forma melhor, ele pergunta para ela em relação às lentilhas, né? O que ela fazia com as lentilhas quando ela já havia levado as lentilhas ao fogo e mesmo assim elas permaneciam endurecidas, ou seja, não amoleciam, e acabavam ferindo a boca do comensal ou daquele que confiava naquele prato e ia fazer a ingestão então das lentilhas. E aí ela respondeu: ora, mestre, essas lentilhas que não amoleceram perante o fogo, a gente separa e elas são jogadas, vão servir de adubo. E aí Jesus faz esse mesmo paralelo em relação às queixas, né, que ela estava colocando em relação ao lar, as dificuldades dentro do lar, né, as dificuldades de convívio no dia a dia com as pessoas, principalmente com aqueles do seu círculo familiar. Ele falou: olha, da mesma forma que as lentilhas são lançadas para o adubo, aquelas que permaneceram endurecidas, aqueles que dentro do lar, após o sacrifício, como está aqui, após a dedicação, eles permanecem endurecidos, eles também serão relegados ao plano divino, por tempo indeterminado. Jesus coloca dessa forma nessa passagem. Então é a mesma coisa que Emmanuel está dizendo aqui, né? Aqueles que os pais, ou irmãos, ou qualquer um dentro da família, fez o máximo que podia, se sacrificou, procurou colocar no bom caminho, e mesmo assim, infelizmente não houve êxito, não devemos perder o sono em relação a isso, porque fizemos a nossa parte. Infelizmente, são os corações endurecidos que ainda necessitarão de provas e expiações, talvez numa condição mais difícil do que se encontra hoje. E às vezes a gente escuta de familiares mesmo, nessa existência não dá para fazer mais nada, não, já estou com 50 anos, já não tem mais. Olha, cuidado, porque pode ser que na próxima a oportunidade seja mais difícil. Aproveita nessa. Então essa é uma reflexão importante para a gente também não cair num processo de autoculpa, né? E a culpa sempre é deletéria. Substituir a culpa por responsabilidade é o mais adequado. Então, se a gente faz uma reflexão sobre as nossas responsabilidades perante a família, seja na posição de filhos, seja na posição de pais, e a gente percebe que aquilo que estava ao nosso alcance, ou passando um pouco do que a gente poderia, nós nos sacrificamos, e infelizmente não serviu de exemplo, então a gente tem que estar com o coração em paz e deixar que a vida faça a sua parte. É o ditado que todos nós conhecemos: se não aprende pelo amor, infelizmente vai aprender pela dor. Certo? No livro Pão Nosso, Emmanuel diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores? Aí ele pergunta, né? Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, às vezes, a gente quer fazer algo grandioso, né? E há uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte: olha, Jesus não pediu para nós fazermos grandes prédios, grandes construções, coisas fenomenais. Jesus pediu para que nós amássemos uns aos outros. Apenas isso. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? E obviamente que isso se aplica a mim sem dúvida alguma. Toda essa dificuldade, ela ocorre devido ao nosso egoísmo e orgulho. A partir do momento que a gente consegue vencer essa barreira, então a gente consegue amar o próximo como a si mesmo. Tá certo? Mas temos que começar dentro de casa, em primeiro
Aqui tem uma passagem de Madre Teresa quando ela recebeu o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz, né? E aí foi perguntado para ela o seguinte: o que podemos fazer a fim de promover a paz mundial? E a resposta dela foi: voltem para seus lares e amem suas famílias. Então a gente sabe que o lar ela é a unidade celular, né, da sociedade. O lar em equilíbrio, ele sustenta uma vibração adequada em relação perante a uma nação. Edivaldo, ele explica que todas as grandes guerras que ocorreram, para que elas chegassem a isso, houve o desequilíbrio primeiro dentro dos lares, o desequilíbrio dentro da família. E que esse desequilíbrio, né, de forma coletiva, é o que gerou todas essas vibrações para que se culminasse num conflito desse determinado tamanho. E aí é um povo que entra em sofrimento. Tamanha a importância da gente tentar manter o equilíbrio dentro do nosso lar. Há uma passagem também no livro Boa Nova, que é a psicografia do Chico, e é pelo Espírito Humberto de Campos, e o título é Maria. E obviamente que está falando de Maria, mãe de Jesus. E nessa passagem, ele começa a relatar quando Maria estava no pé da cruz, o Cristo, né, crucificado, parecia já totalmente desfalecido, sem vida, e Maria estava chorando junto com outras mulheres no pé da cruz, e ela começou a se lembrar de toda a infância de Jesus, de todo aquele convívio dela com ele. E ela se perguntou: por que tanto sofrimento com o meu filho, se tudo que eu consigo lembrar dele, desde a manjedoura, são só passagens boas? Se eu só consigo me lembrar de coisas boas que ele fez para as outras pessoas. E aí ela vai fazendo essa reflexão de Jesus, que ele recebia as pessoas que chegavam até a casa onde ele vivia, que iam atrás dos serviços, né, de carpintaria do pai dele, e que ele conduzia essas pessoas em tenra idade, né, com as suas mãozinhas, ela descreve assim, até o local de trabalho do pai. Sempre recebia todos com muito carinho. E ela narra também uma passagem em que Jesus chega em casa, depois de ter saído, né? Todos já o conheciam, ele sempre pregava desde pequeno, sempre conversava a respeito de amor com todos que ele encontrava na rua. E um dia ele chega em casa com 2 ladrões, sabidamente ladrões, que eram figuras assim repulsivas na sociedade naquele momento. E Maria descreve que ele vem com um em cada mão, ele no meio, e chega até sua casa. E ele conversa, ele trata todos eles com um admirável amor. Ela coloca dessa forma. E ela, naquele momento, ela pensa: meu filho pode estar em risco com esse tipo de conduta que ele tem apresentado, né, perante as pessoas, perante a maldade do mundo. É isso que ela quer dizer na verdade. E aí, sim, se lembrando disso, ela, ali no pé da cruz, ela sente uma mão tocar no ombro dela. E ela vira e olha, e é João. João foi o único que não abandonou Jesus naquele momento, né? Aliás, Jesus, quando chegou em Jerusalém, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado e Jesus foi crucificado como um ladrão. E quando ela olha para João, os dois se abraçam, né? E aí eles buscam o olhar do Cristo, aquele olhar doce que ele sempre teve. E o Cristo, com muita dificuldade na cruz, ele levanta um pouco a fronte e olha para Maria. E ele diz o seguinte para ela: eis aí o teu filho. Depois ele faz um gesto com a cabeça, direcionando a João, e diz: eis aí a tua mãe. Então, nessa passagem, o que fica para nós é que Jesus, nesse momento, estava querendo nos ensinar o que é a fraternidade e o que é a família universal. Então, é uma passagem muito bonita, que emociona e que me ocorreu nesse momento por conta de nós estarmos aqui falando de família, né? Esse amor.
que ele se inicia dentro de casa, que é dentro de casa que nós precisamos exercitar, né? Ali, que a hora que nós conseguirmos realmente amar aqueles que são os nossos próximos mais próximos, provavelmente estamos aptos na esteira da vida aí para poder amar de forma adequada o nosso próximo que está fora de casa. E para finalizar, tem aqui uma frase de Chico Xavier, que é para nos trazer ânimo, né? Que diz o seguinte: crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Certo? Eu agradeço imensamente a tolerância e a paciência de vocês em me ouvir, e agradeço mais uma vez o convite da casa também por poder trazer algo relacionado ao Evangelho de Jesus. Obrigado a todos e bom domingo.